boa tarde pra você que tá em toda a região do Rio de Janeiro, na região serrana, na região metropolitana, Costa Verde, Costa do Sol, pra você que tá ligadinho, espalhado por todo o Brasil, seja bem-vindo a mais um programa Esportacular. Já perdi as contas de quantos episódios são, mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Já aproveita, curte o nosso vídeo aqui embaixo, deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, porque esse canal vai explodir. Hoje são diversas emoções e só tem um feliz na tarde desta segunda-feira, que é o nosso amigo Jorel. Quero começar desejando uma boa tarde para você, Jorel. Boa tarde, Brendo. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Brasil. Vamos que vamos. Boa tarde, Luizinho. Hoje não tá contente. Boa tarde, Luizinho. Boa tarde, Breno. Boa tarde, galera. Isso aí, vamos lá. Nós vamos deixar a tristeza do Luizinho por último, porque nós vamos começar falando sobre a alegria do Jorel. A alegria porque o Vasco da Gama venceu por 2-0 o time do Fluminense, e isso em pleno Maracanã, melhor, no Newton Engenhão. Santos, no Engenhão. Bagunçou o time do Fluminense, jogou muito e de fato se vingou, Jorel. Mais uma vez, boa tarde pra você. Boa tarde. Foi um resultado não tão esperado, né? Porque o resultado, assim, quando é um clássico, a maioria das vezes a gente vê que sai um empate ou um resultado sempre de um gol de diferença. Mas o Vasco dominou o jogo ali de início ao fim, teve suas polêmicas do VAR ali, que foi ou não a mão do Léo Pelé, né? Mas o Daronco deu o gol ali pro Vasco, desestabilizou um pouco o time do Fluminense, mas não foi por causa desse gol e desse lance que fez com que só ganhou por causa disso. Não, o jogo foi totalmente diferente do primeiro turno. O Vasco foi pra cima, lutou como sempre, cheio de garra, foi pra guerra, no caso, né? E saímos com um bom resultado, que nos alivia tecnicamente, porque foi um jogo de 6 pontos. Se a gente observar, mesmo com a diferença no ranking ali da tabela, é muito pouco ainda, porque tava 4 pontos. O Fluminense ganhando esse jogo aí, que tinha total condições também, poderia ficar a 1 ponto da metade da tabela, pra ver como que tá a briga ali pela zona de rebaixamento. Tá muito grande, né? Tá aberta ainda. Então foi um jogo que aliviou a gente pelo resultado. A gente agora dá mais um fôlego a mais ali da zona de rebaixamento, e estamos vendo agora um pouco mais a parte de cima da tabela, esperando aí a princípio uma Sul-Americana ou até mesmo uma pré-Libertadores, quem sabe, né? Ali a Libertadores fica muito difícil ali ainda disputar com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, tem o São Paulo que tá muito bem esse ano também. Então, assim, tem muitos times ali em cima, Fortaleza, Bahia, que já tá dando aquela distanciada ali, né? É o grupo que você vê que é aqueles ali só que vai lutar por título e zona de classificação direta pra Libertadores. Então tá difícil esse ano, mas tá melhor do que os anos anteriores, né? Que a gente só disputava pra ficar na Série A, né? Mas aí vamos que vamos, né? Agora eu quero saber de você. O Vasco da Gama jogou muito, convenceu, ou o Fluminense que de fato não esperava uma potência grande do Vasco e não jogou de igual para igual? Acredito sim que o Fluminense deu mole, não esperou que o Vasco fosse jogar bem como jogou. Como o Jorel falou, teve um lance polêmico lá, mas o resultado do jogo foi 2-0, então difícil. Foi o que eu falei, se o jogo tivesse empatado, o Fluminense estivesse ganhando, algo do tipo fosse determinante, não. Porque o jogo continuou, o Vasco continuou dominando o jogo. Então foi o time que quis ganhar, a realidade é essa. O Vasco foi o time que se impôs para ganhar o jogo. Então, sim, acho que o Fluminense deu mole. Se ganhasse, sairia da zona. Perdeu mais uma. Começa a instalar aquela situação que a gente falou, né? Preocupação, né? Começa a bater, né? Porque eu vou passar aqui a responsabilidade para o Fluminense e a visão para vocês do seguinte. O próximo jogo é no sábado. O próximo jogo é contra o Grêmio pela Libertadores. Mas tirando a Libertadores, estamos falando
Brasileirão, daqui a pouco a gente vai falar de Libertadores. O próximo jogo do Brasileirão é contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Pedreira, difícil. Aí depois jogando contra o São Paulo, que a gente acabou de falar aqui, que tá bem. Depois contra o Juventude, que o Fluminense contra o Juventude já tomou uns 2 sacodes aí tranquilamente. Tem um clube que também tomou um sacode do Juventude, já a gente vai falar sobre. E tem o Botafogo. Ou seja, sequência difícil atrás de sequência. Acha que dá pra ir tranquilamente aí, se livrar das outras rebaixamentos, Jorel? O próximo jogo do Fluminense contra o Corinthians vai ser um jogo que vai ser uma pedrada. Não, é contra o Corinthians mesmo, perdão, eu errei, é contra o Corinthians. Ainda tem o Corinthians, bem lembrado, é o Corinthians, não é o Atlético. Essa aí é briga vai ser a divisão de Thiago Silva. Outro jogo de 6 pontos. Eu quis livrar o Fluminense aqui da pedreira, mas não, ainda tem o Corinthians, mas jogando em casa. Isso aí. Mas eu não sei se o Thiago Silva vai estar de volta também, né? Porque tem um desfalque muito importante aí o Fluminense Dele é o maior. nessa etapa aí. E o Marcelo, né? Que estava jogando bem também. Tem o Thiago Silva, mas agora contratou digamos assim, uma molecada, né? De 20 anos, 24. Eu ainda considero que sejam jovens para esse time e até mesmo início de carreira. Hoje em dia, a gente pode até falar, né? Que são jogadores jovens e vamos ver se vão se adaptar bem ao time para tentar salvar o Fluminense dessa zona de rebaixamento aí. Ainda confio no Fluminense, acho que não cai. Não cai, acho que não cai ainda, porque tem o Vitória, que tá... É aquele meia boca ali, ganha 2, 3, mas daqui a pouco perde 5, 6 seguidas. Tem o Criciúma, que tá jogando muito bem, o Juventude jogando muito bem, mas a gente não sabe como se distanciaram assim ainda também do alto da tabela. Estão ali naquele meio termo. Do meio pra baixo. A gente, a princípio, tem mais ou menos uns 48 pontos a ser jogado, né? E a fórmula mágica aí, a conta básica aí, o número básico é 45 para se safar do rebaixamento, né? Então, assim, o Fluminense tem que ganhar metade dos pontos. Então é uma situação assim que tá começando a ligar o alerta, né? Vamos ver. O Fluminense está em 18º no Brasileirão, Corinthians com 21 pontos está um pouco acima. Aí tem o Vitória também com 21. O Campeonato Brasileiro desse ano até então tá muito disputado, é um pontinho de diferença, são 2 pontinhos de diferença. Então tá muito disputado, tanto na parte de baixo, tanto quanto na parte de cima. Então o Fluminense joga contra o Corinthians pelo Brasileirão, Libertadores, daqui a pouco nós vamos falar. E o Vasco da Gama, deixa eu puxar aqui o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, a próxima partida contra o Vasco da Gama é jogando contra o Criciúma, que também é uma partida muito importante, já que o Vasco está querendo cada vez mais se livrar da zona de rebaixamento. Vasco e Criciúma é tranquilo, Luiz? Ou ainda dá para se preocupar? O Criciúma ganhou eles de 3-0 primeiro. Então, dessa vez fora de casa, eles ganharam de casa, né? Liga o alerta, como o Jorel falou, o Criciúma está jogando bem, só que o Vasco está numa crescente, O Vasco vem numa crescente. Acho que o jogo, para se firmar, o Vasco tem que ganhar esse jogo aí. Entendeu? Se quiser se firmar aí na briga pelo que o Jorel estava esperando, tem que ganhar esse jogo para ganhar e convencer, porque passou pelo Atlético 1-0, passou pelo Fluminense, mas o Fluminense não está naquele se vai sair ou se não vai. Então acho que esse jogo contra o Criciúma é o jogo que o Vasco precisa ligar o pé no acelerador mesmo, jogar bem para convencer, mas acredito sim que o Vasco tem chance de ganhar. Mas vou botar aí 2-1 Vasco também. 2-1 Vasco da Gama. 2-1. Jorel. Esse jogo do Vasco eu já sou mais um pouco conservador, acho que vai dar empate. Empate? Porque jogando fora de casa, a gente não sabe como que o time vai entrar. O time do Criciúma já vem de 1 ou 2 derrotas aí. Tô mordido, tem que começar a ganhar de novo, porque já também é um outro time que tá ligando o alerta e tem que pontuar para sair dessa fase ali de baixo também e se manter bem longe ali da briga do rebaixamento, né? E quem sabe também é um dos times aí que a gente tá falando, Juventude, Criciúma, são os times que subiram para a primeira divisão e estão demonstrando força e competência até então para se manter na primeira divisão, né? E enquanto o Vitória, pelo jeito, não tá desempenhando um papel muito bom, mas também não é tão ruim também, né? Mas vamos ver o que vai dar aí. Então, o placar pra você, empate, 1x1 ou 0x0? 1x1. Já o Luizinho falou que vai ser 2x0, aí 2x1 pro Vasco da Gama.
E o Fluminense contra o Corinthians? Placares? É um jogo difícil, eu acho que o Corinthians tem um elenco agora superior ao Fluminense, mesmo jogando fora de casa aí o Ramon Dias, ele tá consertando ali o time, Thales Magno, cria do Vasco, já chegou chegando e fazendo gol, né? Dois gols, né, se eu não me engano? Ele fez o gol, já jogou e fez gol lá no Corinthians. Foi o gol do empate contra o Bragantino. E tem tudo pra fazer. Pô, ele é vascaíno nato, né? Ele tem tudo pra amassar o Fluminense aqui, né? Eu acho que o Corinthians ganha de 2-1. 2-1. 2-1. Vou 2-1 também, Corinthians. Tá no momento melhor do Fluminense. Então, se tratando de Brasileirão, 1-1. O nosso amigo Jorel, Vasco e Criciúma. Já o nosso amigo Luizinho disse que vai ser 2-1. Agora, se tratando de Fluminense... 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians. Os dois ali mantiveram o mesmo placar para ver se acerta, né? Porque a disputa continua acirrada em questão de duelo aqui, de quem acerta o placar, quem não acerta. Então, lembrando para vocês que o próximo jogo do Fluminense é contra o Corinthians e o próximo jogo do Vasco é contra o Criciúma. O Fluminense tem uma dificuldade um pouco maior, visto que está na zona de rebaixamento, e o Vasco está querendo se livrar cada vez mais e subir para, como o Jorel disse, ficar aí numa Sul-Americana, ou então até mesmo, que eu acredito que vá para pré-Libertadores. Acho que não é difícil, não. E está classificado ainda na Copa do Brasil. Isso aí. Também não pode... Vai que ganha o título. Que vem o Juventude pela frente agora, né? Que é o Juventude, né? Vamos sapecar esse Juventude, coisa que o Fluminense não conseguiu. nem o Fluminense, nem o Botafogo. Botafogo que nós vamos falar agora. Botafogo que perdeu fora de casa. Tem essa questão. Perdeu fora de casa por 3-2, jogando contra o Juventude, que vinha massacrando o Fluminense. Juventude parece que gostou desse lance de ficar fazendo 3 gols. Três gols no primeiro jogo, aí no segundo empatou, 2-2, mas ainda assim chegou perto. E agora, 3 gols novamente em um clube carioca. Só que eu percebi que o Botafogo também não jogou mal. O que houve, de fato, ali? Foi um duelo de gigantes ou foi, de fato, um jogo que o Juventude teve mais sorte? Eu acho que o Botafogo tomou o apavor inicial, vamos dizer assim. Tomou o apavor inicial, sofreu os gols, sofreu aquele baque, tem um gol, tem um lance, se não me engano ainda estava 1-0 ou 2-0. Poderia ter sido dado pênalti ao Botafogo, mas isso eu vou deixar pra gente falar no VAR. Mas assim, tomou os 3 gols, tomou um baque, e aquele negócio, quando você vai correr atrás, a gente já falou que o Juventude em casa é muito forte. Eles sabem jogar naquele campo ali, naquele estádio, então tomou o apavoro, até quase conseguiu o empate, né, no finalzinho, mas infelizmente não conseguiu correr atrás não. Jorel, o Botafogo ele tentou imprimir ali seu ritmo de jogo, né, no início, mas o Juventude conseguiu segurar esse ritmo. Mas a gente tem que observar também que o Botafogo ele estava com um time mesclado, ele não estava com um time 100% ali, né? Pensando na Libertadores? Pensando na Libertadores, isso aí. Então eu acho que isso também fez total diferença pro Juventude conseguir segurar esse tipo de jogo do Botafogo. Porque o Botafogo, em início de jogo, ele é um time que ele é muito... Ele vai pra frente, ele é veloz, ele consegue... A pressão que ele começa ali, o jogo, é muito difícil segurar. Mas se você consegue segurar essa pressão de jogo nos seus 20, 25 minutos ali, o time já começa a cansar. E aí você consegue imprimir o teu ritmo de jogo contra eles. Entende? Então acho que foi isso que aconteceu. Conseguiu fechar a casinha ali, sair no contra-ataque, conseguiram fazer os gols ali. Foi quase o estilo de jogo que eles utilizaram contra o Fluminense também, né? E o Juventude está demonstrando ali um futebol muito bom. Como a gente está falando aqui, para ficar na Série A. O Nenê com mais de 40 anos, jogando um absurdo de bola ainda. Lancha futebol. A gente vai trazer esse jogador aí no craque da semana, mas adiantando, jogou muito, né? Jogou muito. Arrependimento dele não ter ido pro Vasco? Continuado no Vasco, né? Eu, sinceramente, nunca quis que ele tivesse saído do Vasco. Ele tinha muita lenha pra queimar ali naquele time do Vasco ali. Mas, infelizmente, as contas bancárias ali do clube não estavam
via, né? Também não estava boa para mantê-lo. Aí a SAF já chegou com outro método, né? Outras revisões ali pro clube e mandou todo mundo embora ali da antiga gestão, né? É isso aí. Ele fez uma boa Série B, né? Inclusive deu uma levantada legal no Vasco, principalmente na reta final. Né? E ele subiu com certeza o Juventude, ajudou muito. Isso também, é verdade, ainda tem isso. E tá jogando muito na Série A e garantindo que o Juventude não caia pra Série B. Um jogador de mais de 40 anos. Mais de 40 anos, isso aí. É um baita jogador. Então, voltando pro Botafogo se tratando de Brasileirão, já a gente vai falar de Libertadores, joga contra o Flamengo no domingo às 6h30 da tarde e depois pega o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras já pela Libertadores, e depois o Bahia no Brasileirão. Ou seja, contra o Flamengo é um duelo ali que vale o primeiro lugar. O Flamengo podia ter se distanciado, deu mole, a gente já vai falar sobre isso, mas é um duelo que, se perde, pode ver o Flamengo chegando muito mais próximo ainda da primeira colocação e se aproximando cada vez mais do título. Então, lembrando para vocês, Botafogo e Flamengo, domingo, 18h08, às 6h30 da tarde. Agora vamos falar sobre o Flamengo, já que nós estamos falando sobre o Flamengo que jogou no Maracanã contra o Palmeiras, mais uma vez contra o Palmeiras, e dessa vez também não teve uma partida tranquila, porque o Flamengo conseguiu abrir o placar, levou até o final do jogo a vitória, só que aí o Palmeiras surpreendeu mais uma vez no final e garantiu o empate. O Flamengo jogou muito, Luizinho, ou o Palmeiras, que de fato estava inspirado e conseguiu fazer o Flamengo do Tite dar uma quebrada nessa reta final. Não, acredito que o Flamengo não fez uma boa partida, a realidade é essa, que se esperava, né, por conta das poupagens, vamos dizer assim, mais uma vez. Entrou com o time que tinha que entrar em campo, o time completo, o Palmeiras estava com a mescla ali, já pensando no duelo contra o Botafogo. E um dado que a gente tem que fazer é o seguinte, teve 3 jogos, esse foi o terceiro. O Flamengo tomou 4 gols de bola, Zé. 2, a linha burra, vamos dizer, funcionou, e 2 não funcionou, né? Os dois. Mas saíram os 4 gols, 2 foram anulados e 2 foram legais. Então, tipo assim, eu acho que já jogou contra o Palmeiras também no primeiro turno, viu que eles estavam jogando assim. Felizmente, com o ponto de lesões que o Palmeiras está se passando, eles estão se mantendo um time mais fechado e alçando bola na área. Então, acho que deu mole, felizmente deu mole, mas até antes de sair o gol do Palmeiras e com o gol do Flamengo ainda não estava conseguindo desempenhar o futebol que vem desempenhando, né? A gente viu o Palmeiras crescer em várias partes do jogo, mesmo jogando fora e com o time mesmo. Então, o Flamengo jogou mal, a realidade é essa. E agora tá com a pulga atrás da orelha, né? Porque, e agora? Contra o Botafogo. A gente vai ver o time. Já tivemos a notícia aí que Cebolinha e Vina não jogam mais esse ano. Ayrton Lucas provavelmente vai ter que passar por uma cirurgia. Editor, coloca o sorrisinho de Corel ali. Não tem como colocar esse sorriso. Então, tipo assim, esse final de semana, cara, foi desastroso pro Flamengo. Surreal. Esse resultado aí só foi bom pro Botafogo, né? Exatamente. Deu sorte. Perdendo, ele se manteve na liderança. Se manteve na liderança. E tem um problema. Agora, Fortaleza tá na frente do Flamengo. E o Fortaleza também tem um jogo a menos. Mas então, Fortaleza tipo assim, não tem time pra continuar. Mas na eles não briga, estão disputando nada. Eles estão disputando o quê? Essa Brasileirão. Eles são na Sul-Americana, nem tenho certeza. Mas eles vão dar a vida. Então, tem que abrir o olho aí, né, Tite? Porque tá difícil. Mantém a mesma opinião? Você acha que o Flamengo jogou mal de fato? Ou jogou de igual para igual? Eu matei essa opinião, mas o time jogou 3 vezes seguido, basicamente. 3 jogos seguidos. O Flamengo ganhou um, perdeu um e empatou outro. Então, assim, são 3 jogos que quando você já joga a primeira vez, você já tem uma noção do esquema tático. Quando você joga a segunda vez, você já sabe o que é o esquema tático dos caras. Quando você joga a terceira vez, não tem condições de perder. Aí é maluquice. Perder 3 vezes é porque seu time é inferior ao outro mesmo. Não tem o que fazer. Então, assim, são as 2 maiores potências que a gente tem hoje no futebol brasileiro. E foi isso aí. Ganhou, empatou, porque eu acho que o esquema tático dos dois, o Tite como o Abel, eles são 2 técnicos estudiosos.
E um estudou o outro e deu empate nos estudos. É isso aí. Ambos foram conservadores. É Não isso teve aí. muito o que fazer. Não tem não. Bom, o próximo jogo do Flamengo pelo Brasileirão é contra. Deixa eu ver aqui. Cadê? Contra o Botafogo, é isso mesmo. E tem a Libertadores aí no meio da semana, que é um time um pouco mais tranquilo quanto os outros, né? O Bolívar, diferente, por exemplo, do Fluminense, se bem que o Grêmio tá tão poderoso assim, então o Fluminense ainda tem uma chance. Mas é Libertadores. Mas Libertadores é outro jogo. esse jogo do Flamengo aí contra o Bolívar tem que observar que jogaram na fase de grupo e o Flamengo tomou não foi um sacode, mas perdeu, né? Lá. E aqui ainda ganhou bem. Só que o primeiro jogo sendo aqui, se não fizer um excelente resultado, jogar nas altitudes fica totalmente difícil, né? E vamos falar de Libertadores, continuando nesse assunto. O Flamengo joga contra o Bolívar, que era o palpite. Jorel. Eu acho que vai ser uns 4-1 ou 3-0 Flamengo. Tranquilamente? Tranquilo. Aqui o Flamengo tem que se impor e fazer resultado pra chegar lá nas altitudes, lá na altitude não tomar sufoco. Apesar dos apesares aí, né? Como é que a gente vai lidar com essa semana, saber quem vai colocar na vaga de quem. Mas vou botar em 2-0 do Flamengo. Então, Flamengo 2-0. 3-0. 3-0. Vitória pro Flamengo aí nesse primeiro jogo aí da Libertadores no Maracanã. Fluminense e Grêmio. Jorel. Bom, Fluminense e Grêmio é lá esse jogo? Não me recordo. Deixa eu conferir aqui o primeiro jogo do Fluminense. Nossa, É lá, né? Eu acho É que isso mesmo, vai lá. o Grêmio tem melhor condições. Contratou, chegou umas 2, 3 peças agora no Grêmio que deu outra cara no time. Esse jogo tem possibilidade de ser já na arena do Grêmio, não tem certeza ainda, mas pode ser que seja na arena. Acho que vai ser 2-0 o Grêmio. 2-0 o Grêmio. Se for confirmado lá na arena do Grêmio mesmo, isso é muito forte. O time ainda tá caminhando, mas eu acho que, como a gente falou, a questão da Copa do Brasil e Libertadores são campeonatos que pagam mais no Renato Gaúcho que o Copeiro, né? Então, eu acho que ele vai querer dar o sangue nesse jogo aí, também bota ali. 2-1, vou 2-1. E o time do Grêmio é um time muito veloz, é um time que joga pra frente e o Fluminense ali, não sei se vai continuar sendo poupado, se tá machucado o Thiago Silva, não sei se vai jogar. Mesmo ele jogando, eu acho que a zaga do Fluminense não para esse time do Grêmio não. E o Botafogo joga contra o Palmeiras. Palpite? Esse jogo no Newton Santos é um jogo bem difícil, eu apostaria no empate, 1-1. 1-1, Luizinho, Botafogo Palmeiras. Eu acho que o Abel, como não fosse meio excluo aqui, vai ter tudo pra dentro do Botafogo, até porque foi eliminado da Copa do Brasil, é tipo um jeito muito disputado. E Botafogo vem de uma derrota novamente, eu vou botar 1-0 Palmeiras nesse jogo aí. Pode surpreender. Então, são 3 clubes aí cariocas que estão disputando umas quartas de final na Libertadores. E a gente vai ver uma disputa completamente acirrada de todos os jogos. O Flamengo contra o Bolívar, primeiro jogo aqui. O Bolívar pode surpreender, a gente nunca sabe. Tem o Fluminense e Grêmio. E tem o Botafogo e Palmeiras, que acho que vai ser o maior jogo até então da Libertadores, pelo menos até as oitavas de final. A gente não sabe daqui pra frente. Então vamos acompanhar os próximos capítulos aí, lembrando que o Botafogo está na primeira colocação, porque o Flamengo não venceu, mas está ali com 43 pontos, 43, 42, 41, uma escadinha. Aí vamos ver como é que vai ser os próximos resultados aí desse Brasileirão. Agora eu quero saber do craque da semana. Craque da semana, nós temos dessa vez um craque da semana, porque da última vez foi muito difícil achar um que se destacasse, né? Quem foi o craque da semana para você, Luizinho? E por quê? Eu acho que jogou contra o Carioca aí, né? E ele jogou muita bola, como vocês já destacaram. Mais de 40 anos, grande jogador, sempre excelente jogador. Às vezes a parte física dele ele comprometia um pouco, mas a técnica é ainda apurada. Bate falta, chuta bem a bola, então o jogador, se tiver um plano de jogo voltado para ele sobressair, ele vai sobressair. É um jogador que não se esconde de jogo grande, sempre dá o seu jeito de aparecer. Então acredito que jogou bola aí, ele foi o craque da semana. Tranquilamente, né? Ele deu 2 ou 3 assistências, foram 3 assistências isso. E ele quase fez um golaço ainda. Jogou muito. E pra você, Jorel? Concordo, assina embaixo com tudo que o Luiz falou. Pra mim o craque da semana é o Nenê.
Vou falar aqui rapidinho sobre algumas lesões. A gente não trouxe isso, pelo menos nesse giro da rodada, mas os clubes cariocas estão com grandes buracos, né? Pelo menos o Flamengo agora está sem o Cebolinha, e também está sem o Vina, né? Aí tem o Ayrton Lucas, enfim, tem alguns jogadores que estão aí fora, pelo menos dessa próxima relação de jogo. O Cebolinha e o Vina vão ter que fazer uma cirurgia. O Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles, o Vina teve um trauma no rosto, é isso? Foi um trauma no rosto, acho que foi com choque. Não, Ayrton Lucas foi o trauma. Melhor, Ayrton Lucas, o Vina teve um problema no joelho. O problema no joelho. Então, Foi dois ligamento, jogadores cara. fora aí, Então, temos o Vasco que está sem o Coutinho, uma peça muito importante. Aí o Botafogo sem o Tiquinho Soares. Então, são diversos jogadores. O Fluminense sem o Marcelo, aí também o Thiago Silva a gente não sabe se poupou, se ele realmente sentiu alguma coisa. São jogadores muito importantes nessa próxima reta aí do Brasileirão e também da Libertadores que podem fazer falta. Já foi dito o craque da semana, agora eu quero saber o VAR da semana. Teve polêmica no jogo do Palmeiras e Flamengo, mas também teve polêmica em outro jogo que o Luizinho vai trazer agora. Qual foi o VAR da semana, Luizinho? Pra mim, o maior erro foi o do lance do Botafogo mesmo, do Jantudo, porque a bola ia chegar pro rapaz que recebeu, no caso, e o cara empurra ele com as duas mãos. Defensor, né? Então, tipo assim, eu acho que, aí teve todo aquele pensamento, mas ele dominaria aquela bola dentro da área, né? Ele dominaria aquela bola e tal, mas, tipo assim, A carga teve, né? marcaria pênalti, porque se ele ia fazer o gol ou não, como a gente já falou, a gente não ia saber. Só que a bola estava inteira pra ele. Você não disputou, ele não foi um ombro a ombro, não foi um corpo a corpo. Ele, logicamente, né, faz a carga com os braços, empurra completamente o cara no chão, não teve disputa de bola, não teve disputa de corpo. Pra mim, ali foi o erro do VAR. O lance do Vasco, eu falei, pelos ângulos que a gente viu, eu não vejo a bola bater na mão do Verratti, mas sim a bola bate na mão do Léo Pelé. Só que se não batesse na mão dele, iria bater no corpo. Não é aquela mão, exatamente, não é aquela mão que ela está fora da amplitude do corpo. Tá mais grudado. Agora tem aquela situação de que, mas talvez se batesse no corpo ela ia sobrar do Verratti do jeito que sobrou. Então infelizmente, a gente não tem como saber isso, né? Porque o lance aconteceu da forma que aconteceu. E o Daronco, mais uma vez, né, que era envolvido em mais uma polêmica, mas pra mim a pior foi a do lance do Botafogo e a do Juventude foi muito mais clara. E pra você, Jorel? Concordo também. O lance do Juventude Botafogo ali, pra mim, era um pênalti claro ali, que o juiz não deu. E o lance do Vasco e Fluminense ali, muitos tricolores acham que por esse gol dado, desestabilizou o time e eles não buscaram o resultado. Então, ganhou roubado, não sei o quê. Aí eu falo, quantas vezes o Vasco é roubado, é o time mais roubado no brasileiro, é o Vasco da Gama, e a gente tem que sair e buscar o resultado, mesmo sendo roubado, contra tudo e contra todos. Mão do Manuel, todo mundo rouba contra nós. Com a mão aberta e a bola bateu. Né? E ninguém fala nada. Exatamente. Mas a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso que é o foda. Mas tá tranquilo, o lance ali foi polêmico mesmo. Se o VAR dessa vez achou que não deveria ser a mão do Pelé uma falta, então quem sou eu pra falar alguma coisa, né? É gol. No final das contas, o Vasco venceu pro Fluminense. Eu acredito que não faria muita diferença, não. O Fluminense não jogou essa vontade pra vencer o Vasco da Gama, não. Ela tava muito pesado em campo. E aquilo é o efeito Mano Menezes, conforme a gente já conversou aqui, mais pra frente vamos falar melhor. É um técnico que pode até salvar, mas quando se trata de jogo grande, não podemos contar com o Mano Menezes, pelo menos até então. Então, fechando agora Brasileirão, Libertadores, vamos falar sobre o fim da Olimpíadas. Eu tô aqui com o quadro de medalhas. Em primeiro lugar ficaram os Estados Unidos com 126 medalhas, e é muita raça de medalha. Em segundo lugar ficou a China com 91 medalhas. Em terceiro lugar o Japão. A Ásia tomando conta ali, mas os Estados Unidos, até por não ter a Rússia, não ter até um duelo maior também, a Rússia fica na Ásia, mas os Estados Unidos conseguiu se destacar e o Brasil ficou na 20ª posição com 3 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. Falando sobre o futebol feminino... Foi quase. Mereceu os Estados Unidos ou o Brasil que não jogou nada e perdeu muito gol?
O Brasil fez um excelente jogo contra os Estados Unidos, teve suas oportunidades ali, não soube matar. A Ludmilla perdeu algumas oportunidades claras ali, mas pra quem não ia nem passar da fase de grupo, chegar numa prata jogando de igual para igual com França, Espanha e Estados Unidos, o Brasil jogou muito bem, muita coisa mesmo, e deu até esperança pra quem sabe fazer frente numa Copa do Mundo aí, mais pra frente aí. O técnico que entrou, ele era do Corinthians, né? Era do Corinthians. Do time do Corinthians no feminino. Veio pra seleção e mudou completamente a seleção brasileira feminina. Luizinho, um gol achado ali num erro de bola da seleção brasileira. Os Estados Unidos mereceu de fato o ouro ou o Brasil que deu muito mole? Não, ganhou merecedor, mas se tratando do Brasil, o Brasil fez uma ótima partida, só que como o Joel falou, né, teve chances grandiosas. Fica aquele, como você fez, o ar de, poderia ter ganho a medalha. Se a gente tivesse aproveitado as chances melhores ali, porque praticamente no primeiro tempo a seleção dos Estados Unidos não jogou nada. Eu acho que o gol ali foi mais que, na minha visão, acho que meio que cansou. A realidade foi essa. O Brasil cansou daquele ímpeto que mostrou. Infelizmente elas aproveitaram, jogadoras muito mais novas, né? Tá, um time da seleção dos Estados Unidos é completamente reformulado. Não é aquelas jogadoras que foram melhores do mundo. Então jogadoras muito jovens, foi uma jogada de velocidade, bonita jogada, né? Infelizmente eu acho que por ter tido a jogada mais clara e a melhor, os Estados Unidos sim foi merecedor, mas parabéns pro Brasil com certeza. Fez frente, jogou muito bem, podia ter ganho, mas infelizmente a gente sabe que o futebol é isso aí, a bola pune. Mas acredito que o Brasil fez um bom jogo sim, mas quem ganhou, nesse caso pra mim, o Brasil tomou conta do primeiro, os Estados Unidos tomou conta do segundo e foi onde fez o gol, então eles aproveitaram melhor as oportunidades. E esse ouro aí e esse ouro aí que garantiu o primeiro lugar dos Estados Unidos, até porque na Olimpíadas não se trata de maior quantidade de medalhas. Tem mais ouro, né? Mas é o que tem mais ouro. Na verdade é empatado com a China, só que aí sim, por conta do número de medalhas que é mais do que o dobro, acabou ficando em primeiro lugar. Agora uma pergunta, uma medalha de ouro ou um rolê aleatório com o Snoop Dogg? Tem que ser prefere, não? Ei, rapaz! O rolê aleatório. Você prefere o rolê, Então, galera, o fim da Olimpíadas aconteceu, agora esperado daqui a 4 anos em Las Vegas. Teve um fim de cerimônia ali com o Tom Cruise. Pô, aquele maneiro. Foi muito legal aquilo ali, né? Então, esperar que a próxima Olimpíada aí seja muito melhor, que eu acredito que será Paris. Na minha opinião, deixou muito a desejar. A gente sentiu falta do Rio 2016. Com certeza. A abertura do Rio foi a melhor que teve. Eu gostei que teve as mulheres foram dominantes, né? Levou mais mulheres e tal, então acho que isso é muito importante pro geral em si. Acho que o Brasil vem muito forte aí na próxima. Não, eu não falo nem do fato de medalha, não, eu falo do espetáculo. Porque Paris, nadando no Esperava Rio, mais, né? Parece que nadou no Rio Alcântara. Quem é de São Gonçalo sabe o que eu tô Tietê, falando. Rio Tietê em São Paulo. Rio Tietê em São Paulo. A galera sabe o que a gente tá falando aí. Foi uma coisa muito feia, mas faz parte, né? Se o COI aprovou, quem somos nós pra discutir alguma coisa aqui? Galera, mais uma vez eu quero agradecer a você por ter ficado até o final desse vídeo. Quero agradecer ao Jorel, quero agradecer ao Luizinho, quero agradecer ao Wendel, que tá ali atrás das câmeras. Hoje mudou isso. Hoje mudou. O nosso Shinigami não tá aí, quem tá aí é o nosso Wendel. Então quero agradecer a todo mundo que ficou até o final desse vídeo. Deixe seu comentário aqui, seja de apoio, seja de sugestão, seja discordando de nós, deles dois, de mim, enfim. Deixe seu comentário, ajude esse canal a crescer cada vez mais, porque um dia nós estaremos tranquilamente disputando aí com a Rede Globo. Não digo nem com o Casete B, com o Desimpedido, não, isso aí pra gente vai ser ficha, mas disputando com gente grande, né? Então, gente, mais uma vez queremos agradecer a todos vocês que ficaram até aqui no fim desse vídeo. Muito obrigado e voltamos na sexta-feira com a definição do primeiro jogo da Libertadores pelas oitavas de final. E aí sim bater um papo sobre o Brasileirão do final de semana. Um beijão pra vocês, obrigado Luizinho, obrigado Jorel. Obrigado. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Valeu.